Oi, pessoal. Estamos aqui para a nossa 11ª aula do nosso curso de tópicos em Ciências Exatas, Elementos de Geometria e Topologia para Físicos. Hoje nós vamos aqui identificar simetrias especiais nos nossos tensores de alto posto, certo? Vamos começar com um caso mais simples, depois vamos para dimensões mais altas, né? Então, estamos aqui ainda nas nossas discussões de álgebra multilinear. Pois bem, vamos denominar essa seção aqui de simetrias de tensores. Estão indicadas aqui as referências principais, além dos livros do Zekeres e do Hentelm, com as devidas seções. Aqui eu faço uma referência também a um livro mais avançado de matemática pura, que é um livro de variedades, manifolds, do Loren Tu. É um livro mais avançado, mas esse capítulo em particular, cujas seções eu me referi, é bem acessível. Vamos lá. Vamos começar com um caso mais concreto, mais facilmente compreensível, certo? Que é o caso V02. Estamos pensando aqui em tensores de grau covariante 2, tá bom? Então, vamos lá. Lembrem-se que tensores como esses são, por exemplo, as métricas, né? Ou produtos internos em espaços vetoriais. Tá? Um tensor do tipo V02, portanto, ele é simétrico se para quaisquer dois vetores que ele receba de entrada, como uma boa função bilinear que é, ele tem essa propriedade de simetria. Os argumentos podem ter a sua ordem invertida e isso não altera o escalar gerado, tá bom? Então, como eu acabei de mencionar, um exemplo disso são formas hermitianas não degeneradas simétricas, que são as que nós denominamos de métricas, tá bom? Aqui eu já coloco um exercício logo de cara para vocês que estão assistindo essa aula. Tá? Mostre que se você tem um tensor dessa natureza, desse espaço tensorial V02, ele é simétrico se e somente se as suas componentes têm essa propriedade aqui de simetria em qualquer base. Em qualquer base do nosso espaço V02, tá bom? Notem que a definição que eu passei aqui acima não faz nenhuma menção à base adotada, não faz menção a componentes, então ela é mais universal. Só que você poderia dizer que, equivalentemente, valeria essa propriedade aqui em alguma base. Aí é possível mostrar que ela valeria em todas as outras possíveis bases, e a conclusão necessária é que nós teríamos essa propriedade aqui, independentemente de base. Tá? Bom trabalho para vocês. Vamos agora definir, ainda nesse nosso caso simplificado, do V02, o que seria um tensor antissimétrico. Um tensor será antissimétrico se dados quaisquer vetores de entrada nessa nossa função, a inversão da ordem dos argumentos leva a um sinal negativo multiplicativo entre as imagens, tá bom? Essa é a nossa antissimetria. Aqui eu coloco para vocês um exercício análogo ao anterior, ou seja, interpretar em termos de componentes de adoção de bases o que acontece com as componentes, embora a nossa definição não faça nenhuma menção a qualquer base. Então, em termos de componentes, vamos ter uma propriedade aqui desta forma, tá bom? Então, uma questão de organizar o pensamento aí nesses exercícios. Vamos lá. Aqui, pessoal, nós vamos ter um resultado que é particular desse caso mais simples, V02. Esse resultado aqui não vai valer para espaços tensoriais de ordem mais alta, tá bom? Nesse caso, ele é suficientemente simples para que nós tenhamos uma decomposição de um tensor aditivamente em uma parte simétrica e uma parte assimétrica, tá? Em tensores mais complicados, nós teremos a parte simétrica de um tensor, teremos também como calcular a sua parte antissimétrica, porém, nesses casos de maior dimensionalidade, a soma desses dois objetos não será o tensor. Tá? Isso só vale em espaços do tipo V02 ou V20, como eu vou comentar daqui a pouco. Vamos lá, mas continuemos no nosso V02. Nós vamos dizer que a parte simétrica dele é definida da seguinte forma. Vai ser um tensor que tem como imagem de qualquer par de vetores de entrada a média aritmética das imagens que ele, tensor T, teria
combinando aqui as duas possíveis ordens de entrada dos argumentos. E em termos de componentes, a interpretação é dada desta forma aqui. E a parte antissimétrica desse nosso tensor de grau covariante 2 é muito parecida, só que essa parte antissimétrica não será uma média. Nós temos aqui uma diferença simetrizada, antissimetrizada desta forma aqui. Tá? Então, repito, qual é o meu objetivo? De construir esse tensor simétrico e antissimétrico, é que no caso V02 vale uma decomposição aditiva como essa. Tá? Bom, vamos fazer agora alguns comentários, preparando o caso mais geral, tá bom? Então vamos lá. Em V20, por favor, notem a diferença, agora é grau contra a variante 2, valem todas essas propriedades que a gente colocou. Mas é claro que enquanto nós só observamos índices embaixo, índices covariantes nas componentes que apareceram na discussão até agora, é claro que quando a gente for para o V20, aparecerão índices no alto, índices contravariantes. E ao invés dos nossos tensores receberem vetores, como vemos aqui, por exemplo, é claro que eles vão receber informas, covetores como argumentos. Tá? Então, nós já vimos aí em aulas anteriores, por exemplo, a métrica dual, certo? Que é uma métrica definida no espaço dual. Ele faz esse papel. Ele engole dois membros do espaço dual, dois covetores. Tá? Então, é só uma questão de trocar aqui espaço vetorial por dual e os índices covariantes para os contravariantes. Tensores mistos, pessoal, que tenham tanto P maior do que zero quanto Q maior do que zero simultaneamente, eles têm simetrias. Claro, sempre é possível construir, mas não vão ser simetrias as mais facilmente construtíveis, tá? Então, nós não vamos discuti-las aqui. Tá? Nós vamos discutir generalizações para casos desse tipo aqui, ó, como V0Q e VQ0. Eu devia ter usado a letra P aqui, tá? Mas a ideia é a mesma, que são tensores puros de ordem mais alta. Claro que aqui eu estou tentando dizer que será Q maior do que 2, tá? E assimetrias, digamos assim, mais simples, tá? Mas não vai valer, para Q maior do que 2, não vai valer essa decomposição aditiva que nós vimos agora sim. E nós vamos precisar falar um pouquinho de teoria de grupos, para que a gente tenha noções bem claras do que seja simetria. Tá? Então, muitos de vocês são familiarizados com isso, mas, por completeza, em respeito a todos os alunos do curso, eu preciso falar muito rapidamente sobre o que é um grupo. Na verdade, vai ser uma discussão extremamente dirigida. Eu vou falar mais diretamente de permutações e do grupo das permutações, tá? Então, eu coloco aqui essa etapa dessa nossa sessão como sendo um interlúdio. Vamos falar sobre permutações. Então, eu vou dar um nome aqui para o conjunto discreto dos inteiros de 1 a n como sendo isão n, tá bom? É um conjunto discreto. Ótimo. Imagine agora uma função desse conjunto nele mesmo que seja bijetora, uma bijeção, tá bom? Quantas são essas bijeções? É um argumento simples de análise combinatória perceber que nós temos n fatorial bijeções dessa forma, tá bom? Cada uma delas será denominada uma permutação do conjunto IN, tá bom? Isso vai ficar mais claro daqui a pouco. Mas eu já destaco uma propriedade interessantíssima, tá? Composições de permutações são permutações, tá bom? Composição no sentido de composição de funções. Vamos direto para um exemplo. Olha só. Esse exemplo aqui, esses exemplos, na verdade, já introduzem notação nova. Olha só. Esse sigma aqui, para mim, é uma dessas permutações. Ou seja, é uma função. É uma função com um certo domínio, com uma certa imagem. Eu sei que essa função tem que ser bijetora, e ela vai mapear aqui, no caso, o conjunto I4 nele mesmo, tá? Só que sendo uma bijeção, eu sei a identidade, embora não a posição, das imagens. Então, olha só, é uma forma absurdamente nova da gente escrever uma função, porque isso aqui não é uma matriz, tá bom?
tá? É simplesmente uma forma matricial, mas não é uma matriz sujeita às regras da álgebra matricial usual, é uma forma matricial de nós representarmos toda uma função. No caso, está aqui todo o domínio, é um domínio discreto de 4 elementos, e dizendo qual é a imagem de cada um desses caras, de cada membro do domínio, tá bom? Especificar o domínio, a imagem, né, o contradomínio, na verdade. E qual é a imagem de cada elemento do domínio? Não especifica a função? Está aqui a função permutação sigma. Então, eu arbitrariamente disse aqui que a imagem de 1 era 4. Tá? A imagem de 2 é 1. A imagem de 3 é 3. A imagem de 4 é 2. Aqui embaixo, já olhem aqui, eu já coloquei uma outra. Tá? Vai estar no segundo exemplo, mas eu quero que vocês olhem aqui para essa minha anotação. Tem horas a que nós nos referiremos às permutações sigma e pi abstratamente, como funções. Mas quando nós queremos falar das imagens delas, nós precisamos dizer, por exemplo, aqui na nossa pi, que pi de 2 é 1. É isso que está escrito aqui. Tá? Analogamente, pi de 1 é 4. Notem. Tá? Falei isso aqui da pi porque nessa sigma eu reservei isso aqui para denominar, né, representar aqui o domínio, a imagem, e para ilustrar que, por exemplo, ó, esse elemento do domínio é um ponto fixo sob a permutação sigma, porque ele não é alterado. Tá? Aqui, para quem lembra de resultados básicos de análise combinatória, já está claro por que você vai ter n fatorial possíveis permutações em um dado IN. Porque é claro que aqui na imagem nós podemos ter qualquer ordenamento sem repetições dos n elementos. Nós sabemos que são n fatorial objetos dessa natureza, tá bom? Muito bem. Agora representei essa sigma, representei essa pi, vocês podem estar se perguntando o que são essas linhas aqui em preto. Essas linhas em preto aqui, então, para eu continuar o exemplo 2, em que eu vou falar da pi, mas eu vou falar da sigma lá também. Eu aproveitei que uma estava em cima da outra para eu dizer o que é a composição dessas duas permutações. Vejam bem, nós sabemos que nós operamos composições de funções da direita para a esquerda, tá bom? Então, olha só. Quem é a imagem do número 1 pela bijeção composta, pela permutação composta π composta com sigma? Primeiro, sigma engolirá 1. Sigma engolirá 1 e cuspirá 4, tá bom? Só que isso depois será alimentado para π. E π, acompanhem essa linha, pega 4 e leva 3. Então, na verdade, eu comecei em 1, fui para 4 por sigma, só que alimentando em π eu vou parar em 3. Então, a imagem de 1 é 3. Percebe? Tá? E aquelas outras linhas ali estabelecem essas conexões. Observem lá em cima. 2 no domínio do sigma vai para 1. Porém, sigma irá de 1, 1 irá para 4 pela ação de π. Então, o 2, no final das contas, para essa composição de permutações, irá para 4. Vocês podem verificar que 3 irá para 2 e que 4, finalmente, irá para 1. E isso nós representamos aqui. Tá? A ordem é extremamente importante, a composição de funções, em geral, não é comutativa, e aqui vocês podem verificar posteriormente que isso é o que resultaria na composição no sentido inverso. Tá bom? Agora vocês estão olhando muito claramente para algumas permutações, no caso definidas no conjunto I4. Ótimo, vamos lá. Agora deixa eu fazer algumas observações aqui para vocês. A primeira é de taxonomia, simplesmente vou dar um novo nome. Permutações com exatamente n-2 pontos fixos, ou seja, elas deixam vários dos elementos de domínio parados, apenas invertem duas posições. Elas são chamadas de transposições, tá bom? Ok, eu mexo só com 2 índices, os demais permanecem inalterados. Beleza? Isso é uma transposição. Aí aqui eu faço uma afirmação, tá? Que já mereceria uma demonstração, mas eu não vou demonstrar para vocês. Tá? Há infinitas formas
de cada permutação ser escrita como uma composição de transposições. A terminologia aqui é extremamente importante. Permutação, eu posso mexer em quantos eu quiser. Transposição, eu só mexo em 2, tá bom? Então, aqui eu estou dizendo que mexendo de 2 em 2, eu consigo fazer qualquer composição que mexa com todo mundo, tá? Mas eu podia ter dito isso aqui de uma forma um pouco mais precisa, porque alguém poderia ler composição de transposições. Uau, qualquer permutação vai ser composição de uma transposição com outra? Não, eu não disse que são apenas duas parcelas, embora esse texto aqui esteja impreciso, incompleto. Então vamos ser mais precisos, tá bom? Mais precisamente, tá certo? Uma permutação vai poder ser escrita como uma sequência de composições. E essa sequência de composições vai ter K parcelas, digamos, tá bom? Então tem lá K transposições, cada parcela vai ser uma transposição, e aí eu vou concatenando uma transposição com outra, com outra, com outra, e eu gero uma permutação arbitrária. O mais maluco é que essa, digamos assim, essa forma de decompor uma permutação como uma sequência de composições, de transposições, não é única, certo? Pode ser que eu tenha uma composição de 2 transposições, pode ser que eu tenha uma composição de 17 transposições que dê a mesma permutação. Será? Desse jeito que eu falei? Não, pessoal, tudo vai depender do caso, claro. Agora tem uma propriedade que é fundamental, tá? Mesmo que haja várias sequências de composições que gerem uma permutação, a paridade de K, lembre-se que aqui para mim K é o número de transposições empregada em uma dessas decomposições, é fixa para cada permutação, tá bom? O que eu quero dizer com isso? Nota, essa afirmação é super importante e não trivial, ela deveria ser demonstrada, tá? Naquelas referências lá no início da sessão, vejam a sessão 3.2 do livro do Loring Tu, tá? Mas deixa eu explicitar mais ainda. Olha só. Se eu tiver uma permutação sigma, tá? E ela pode ser escrita como uma composição de um número par de transposições, tá bom? Essa forma de escrevê-la não é única, só que qualquer outra forma vai envolver um número par. É proibido o ímpar. É proibido pela natureza, pelos teoremas matemáticos pertinentes, que eu tenha uma permutação composta com K transposições, com 3 transposições, desculpem, e simultaneamente com 16 transposições. Porque 3 e 16 não tem mesma paridade, tá bom? Então, esse é um teorema importantíssimo. Então, se eu tiver uma permutação, por exemplo, sigma, envolvendo K transposições compostas para gerá-la, eu vou dizer que essa permutação é par se o K for par, tá bom? E aí a gente vai dizer que o sinal de uma permutação par é mais um. Dizer que uma permutação tem sinal mais um é a mesma coisa que dizer que ela é par. E a gente representa isso, ó, com esse termo que tem a ver com sign ou signal em inglês, tá? Então, é o sinal da permutação. E, às vezes, é conveniente a gente usar uma notação que vai parecer louquíssima para muita gente aqui, mas é só uma notação, pessoal. Menos 1 elevado a uma função? Pessoal, isso é só um símbolo para o sinal da permutação, tá bom? E no caso, quando a sua permutação é par, você poderia imaginar que no lugar dessa função entraria um número par e o resultado é mais 1, tá? Só uma notação. Por outro lado, se a minha permutação for decomposta em um número ímpar de transposições compostas, nós diremos que a tal permutação é ímpar e seu sinal será definido como menos 1. E nós representaremos isso de forma análoga ao caso anterior, dessa forma. Sinal da permutação, menos 1. Tá? Então, aqui já coloco um novo exercício para vocês. Mostre que se você tiver uma composição de 2 permutações quaisquer, o sinal dessa permutação composta
será o produto dos sinais de cada uma das permutações, que são as parcelas daquela composição. Tá bom? Aqui não precisa ser transposição, tá? Notem que sinal de uma permutação é de uma permutação qualquer. Pessoal, sempre leiam os exercícios, tá? Eles às vezes têm informações complementares importantes. Pois bem, eu quero dar um nome agora para o conjunto de todas as bijeções em IN. Pense numa permutação aqui para um certo IN. Pensou nela? Pense em todas as N fatorial juntas. Eu quero esse conjunto de N fatorial objetos. Notem que esse conjunto, ele não vive isoladamente. Nós vimos que nós podemos operar com os elementos desse conjunto, tá? Nós podemos, na verdade, fazer uma operação que a gente poderia chamar de produto. Produto é qualquer operação bem comportada que engole dois objetos de um tipo e cospe para a gente, como resultado, uma imagem que é do mesmo tipo. Foi exatamente isso que aconteceu. Compusemos duas permutações, obtivemos uma permutação como resultado, tá bom? Então, isso é um tipo de produto, tá? E esse conjunto de todas as permutações em um certo IN, com uma operação produto, que no caso é a composição, constitui o que a gente chama de grupo simétrico SN, ou grupo das permutações. Muitos textos usam esse SN, o S é de simétrico, e o N, porque indica que está definido no conjunto IN. Tá? Por que eu vou chamar isso aqui de um grupo simétrico? Notem que aqui o contexto, a conexão é com teoria de grupos, tá? Eu vou apresentar aqui as propriedades satisfeitas por esse conjunto com esse produto para o produto particular composição. Mas para outros tipos de operações, por exemplo, certos conjuntos de matrizes, tá? Não é qualquer conjunto, mas certos conjuntos de matrizes, com a operação produto sendo o produto matricial usual, podem satisfazer os mesmos axiomas e podem constituir grupos matriciais também, tá? Então vamos lá. Quais são as propriedades que vão dizer que a gente tem um grupo aqui na nossa mão? Você pega dois objetos do seu conjunto, no caso, duas permutações do meu grupo simétrico, e quando você realiza o produto desses dois objetos, no meu caso é composição de permutações, eu pertenço ao mesmo conjunto. Tá? Então, um conjunto é fechado sob a operação produto. Nós também temos uma associatividade. Tá? Então, quando nós temos três elementos quaisquer do nosso conjunto, e mantemos a ordem entre eles, mas usamos parênteses, nós percebemos que os parênteses são desnecessários, tá? Então, nós temos aqui um produto associativo, tá? Embora não comutativo, relembrem-se do exemplo. Além disso, existe um membro desse nosso conjunto, que eu vou chamar de 1, mas não é o escalar 1, tal que, notem, pessoal, se é um membro desse conjunto, é uma permutação. É a minha permutação identidade, tá? Vai existir uma certa permutação que pode ser composta com qualquer outra, seja atuando como pré-composição ou pós-composição, e não altera a permutação dada, qualquer que seja ela. No caso que eu estou chamando de 1, pessoal, é essa bijeção, que é a bijeção identidade, tá? Em que eu mapeio cada inteiro de 1 a n no próprio inteiro positivo. Bom? Então, ó, o que nós tivemos até agora. Fechamento com o produto, sob o produto, associatividade, existência de identidade e, pessoal, existência de inversa. Para qualquer permutação do nosso grupo simétrico, sempre existirá uma outra permutação no nosso conjunto, que nós vamos chamar de sigma menos 1 se o nosso objeto original era sigma. Por quê? Porque tem um sentido de inversa da seguinte forma. Composição desses objetos, em qualquer ordem, recompõe, a nossa bijeção identidade do item 3. Bom? Mais uma vez, se eu tiver qualquer conjunto munido de algum produto, não precisa ser a composição de funções. Se eu, com o produto pertinente, satisfizer essas 4 propriedades, eu tenho um grupo.
o objeto essencial da teoria de grupos. Maravilha. Vamos agora discutir, né? Já que tensores mistos estão fora do nosso cenário, vamos discutir esses tensores puros aqui. Vamos discutir tudo aqui para o caso V0Q. Os nossos índices serão todos covariantes, tá bom? Nossos objetos tensoriais receberão em seus domínios famílias de vetores, mas tudo que a gente fizer aqui vai valer para o VP0 também, tá bom? Nós vamos dizer que um tensor que pertence aqui a esse mundo, ele é simétrico se, olha só, para qualquer permutação do meu grupo simétrico SQ, nota que eu não estou mais chamando de SN, porque o que é pertinente aqui para mim é Q. Não confundam com a dimensão N do espaço vetorial V subjacente, tá bom? Então aqui é Q mesmo, tá? E para qualquer família de Q vetores, olha só o que vai acontecer para eu ter que chamar o meu tensor de simétrico. Tá vendo aqui o meu tensor? Ele engole Q vetores, não é? E se eu embaralhasse? Se eu tiver a mesma função multilinear T, só que agora, ó, eu realizei uma permutação nos índices. Então pode ser que a terceira entrada tenha virado a primeira, a sétima tenha virado a 13ª. Embaralhei. Só que eu sei que eu não repito, porque é uma bijeção. Π é uma bijeção no conjunto IQ, agora nesse caso, tá bom? Então, simplesmente eu embaralho os vetores com que eu alimentava esse meu tensor, tá bom? Se isso não alterar a imagem, para qualquer embaralhamento que eu dê, eu promova, aí eu digo que o meu tensor é simétrico. Pessoal, notem a arbitrariedade. No caso V02, nós só tínhamos que nos preocupar em dizer que T de UV seria igual a T de VU. Agora nós temos vários embaralhamentos possíveis, tá bom? Falar nas permutações como objeções simplifica demais o nosso tratamento aqui, tá? Ó, notem que essa expressão aqui não invocou componentes, da mesma forma que quando nós falamos do caso mais simples no começo da aula, nós não invocamos componentes. Mas, em qualquer base, nós podemos dizer que um tensor simétrico será caracterizado por isso aqui. Lembrem-se, nós já passamos por esse tipo de dificuldade antes. Eu não posso colocar aqui 1, 2, 3, até Q. Não é isso. Não é isso que acontece, tá? Na verdade, cada um desses números aqui varia de 1 a n. Alguns deles podem ser repetidos. Então, a gente precisa dizer que a gente tem Q índices aqui. Tá? E a definição da simetria propagada aqui para as nossas componentes vão exigir uma relação como essa. Nós poderíamos embaralhar os nossos índices desta forma aqui. Bom? Muito bem. Fizemos um exercício, nesse caso, para o V02, para que as coisas ficassem mais claras. Se alguém quiser trabalhar com componentes, nesse caso aqui, sinta-se à vontade. Eu não estou colocando como exercício, porque eu vou colocar outros exercícios. Tá bom? Analogamente, quando que nós diremos que um tensor desse nosso mundo V0Q, de grau covariante Q, é antissimétrico? Isso só será afirmado quando... aqui vem algo bem curioso. Vocês devem se lembrar que lá no caso V02 aparecia um sinal menos explícito, não é? Só que aqui, pessoal, nós temos que argumentos. Nós mexemos em um monte de caras. Então aqui nós vamos ter um embaralhamento da entrada, das Q entradas vetoriais do nosso tensor. Notem aqui o embaralhamento. E podemos ter um sinal menos ou não. Isso depende de qual foi a permutação empregada. Se foi uma permutação par, o sinal não será trocado. Se for uma permutação ímpar, aí sim nós teremos uma troca de sinal. Tá bom? Então isso aqui requer bastante atenção. Em termos de componentes ou numa base dada, nós podemos fazer uma afirmação análoga. Em termos de componentes, você tem certos índices, Q índices,
são embaralhados e algumas componentes terão o seu sinal trocado ou não, certo? Na verdade, eu me expressei mal, né? Todas terão o seu sinal trocado ou não. A permutação é uma só, tá? Mas tudo vai depender da paridade da permutação empregada. Tá? Poxa vida, professor, mas no caso V02 sempre trocava o sinal, agora nem sempre troca o sinal. Pessoal, isso tem a ver com as permutações poderem ser escritas como composições de transposições ou não, tá bom? Cada transposição traz um fator multiplicativo menos. Se no final a sua permutação tiver um número par de transposições, não haverá alteração do sinal. Se ela tiver um número ímpar de transposições, haverá. Então, às vezes, pode ser conveniente a gente destacar o resultado que eu estou pedindo para vocês demonstrarem aqui nesse exercício. Mostre que um tensor desse mundo V0Q, onde estamos, ele será antissimétrico, se e somente se, olha só, olha o que eu estou escrevendo aqui. Imagina que você tem aqui as suas Q entradas, tá bom? Você só vai mexer, só vai falar alguma coisa sobre duas das entradas. Você vai deixar Q menos duas delas paradinhas. Pode ser que algumas estejam no começo, outras estejam no meio, outras estejam no fim. Você escolheu, na verdade, duas posições. Tá bom? E o seu tensor será antissimétrico se você trocar os vetores que entram nessas duas posições. Olha aqui embaixo, a troca de J por I. Isso te traz definitivamente um sinal menos. Pessoal, notem que manter N, no caso, Q menos duas posições e mexer apenas em duas, seria a mesma coisa que eu afirmar o que eu estou afirmando aqui em cima para uma permutação que não seja arbitrária, e sim para uma transposição elementar, que só mexe com dois. Tá bom? Agora, olhem o poder. Isso aqui é C e somente C. Se esse sinal menos emerge, desde que eu troque quaisquer duas entradas e mantenha as demais intactas, isso é equivalente à definição que eu dei acima. Bom? Então, isso aqui tem que valer de primeiro com segundo, primeiro com terceiro, primeiro com quarto, terceiro com sétimo, terceiro com oitavo. Tá? Tem que valer para todos. É isso que essa notação extremamente imprecisa quer dizer. Por isso que eu estou explicando aqui. E eu vou propor um outro exercício aqui para vocês também, para a gente encerrar essa nossa aula. Olha só. Também é uma caracterização equivalente de tensores antissimétricos. Mostre que você tem um tensor de V0Q antissimétrico, se e somente se você fizer o seguinte. Não importa o que você põe em Q menos duas das suas entradas. Se duas delas quaisquer receberem o mesmo vetor de entrada, vocês poderiam dizer que essa aqui seria a posição I e a posição J, tá? Mas agora o que interessa é que entrem caras iguais. Se isso acontecer, dois vetores de entrada iguais, em quaisquer duas posições, quaisquer, se isso sempre der zero, isso caracteriza o seu tensor como antissimétrico numa relação de equivalência. C e somente C. Bom? Bom trabalho para vocês. Até a próxima aula. Aguardem aqui, apenas enquanto eu encerro a gravação.